Muito obrigado, Mônica. Eu agradeço muito ao Centro Loyola, que aqui no Rio de Janeiro tem uma bagagem muito grande de formação dos leigos, tem essa missão aqui na Arquidiocese do Rio, de muita importância. A gente só ouve bem de vocês, né? O trabalho de excelência que vocês realizam, e eu agradeço por estar aqui hoje para que a gente possa tratar desse tema da campanha da fraternidade. Eu aqui na Arquidiocese, como disse a Mônica, estou secretário, né, da Comissão da Arquidiocese do Rio, que é encarregada do diálogo ecumênico e interreligioso. É uma comissão já muito antiga, foi criada ainda na época do cardeal Dom Eugênio Salles, não é de agora, ela vem de anos. Ela é composta por um bispo auxiliar, por um padre, por um diácono, e eu estou lá como secretário dessa comissão. E também, em nome da Arquidiocese, eu sou membro conselheiro do Conselho Estadual pela Liberdade, da Promoção da Liberdade Religiosa, aqui no Rio de Janeiro. Até pouco tempo atrás eu estava como presidente, e agora, nesse mandato que se iniciou esse ano, ocupa agora um membro da comunidade judaica, e é um órgão do Estado, junto à Secretaria de Direitos Humanos, que visa a proporcionar diálogo com as questões religiosas, né? Como vocês sabem, aqui no Rio de Janeiro nós temos sérios problemas com a questão, principalmente com as religiões de matriz africanas, porém outros credos também, e esse conselho é encarregado de estudar, de verificar, de proporcionar ações em prol da liberdade religiosa. E na comissão da Arquidiocese, nós estamos lá para ajudar o pastoreio do cardeal Dom Orani. Na verdade, ele aquele que dirige a questão do diálogo na Arquidiocese, né? Mas a comissão tem esse condão de ajudá-lo, né? De apoiá-lo nessa sua missão. E essa comissão, então, está encarregada disso, tanto na parte ecumênica, quanto na parte interreligiosa. E nós estamos aí para a gente conversar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade desse ano nos convida a refletir, a aprofundar e a promover a questão do diálogo, né? A questão do diálogo com um objetivo, com um caminho para a paz. Porque, como nós vamos verificar agora, durante nossa apresentação, nós vivemos tempos difíceis, de embates, de grandes divergências. A questão do diálogo tem sido deixada um pouquinho de lado. O que é mais importante é o embate, é o confronto. Então, a campanha vem nos proporcionar, aprofundar, né? Aprofundar esse tema da questão do diálogo durante este ano. A campanha da fraternidade, nós temos que ver o seguinte: ela sempre é ligada, como vocês sabem, à Quaresma. Ela é ligada a uma temática para nós refletirmos durante esse período quaresmal, né? O que é a Quaresma? A Quaresma é um período de reflexão. É um período de reflexão, onde nós vamos nos proporcionar uma intimidade maior com o Senhor, né? Com Deus, para que nós possamos chegar espiritualmente preparados e humanamente preparados para o grande dia que é a celebração da Páscoa do Senhor, onde ele ressurge e nos dá uma vida nova, uma vida renovada, uma vida de esperança. Então, a Quaresma nos prepara para que nós possamos também fazer com Jesus esta nossa passagem para uma vida nova, já neste mundo. Quando, então, depois, no futuro escatológico, né, no final dos tempos, nós possamos receber a mesma vida que ele recebeu na sua Páscoa. Então, nós vamos caminhar durante esse período em reflexão, em oração, para que possamos nos preparar. Lembremos do povo judeu, não é? Quando deixou a terra da escravidão,
Se vocês olharem lá no mapa, entre o Egito e a Palestina, é uma reta. É uma reta. Só que o povo judeu passou 40 anos no deserto. Por quê? Foi pedagógico. Foi Deus preparando aquele povo para o encontro com a terra prometida dele, com a terra da liberdade, né? Da terra da intimidade deles com Deus, algo que eles não tinham sendo escravizados. Então não era só chegar, era caminhar para lá, era fazer uma caminhada, não só física, como eles fizeram do deserto, mas uma caminhada também do coração, para que eles pudessem chegar melhores na terra prometida e assim pudessem gozar melhor das bênçãos que Deus queria proporcionar na vida deles. Assim é também a nossa quaresma. É nossa caminhada que Deus vai nos preparando para o encontro com o Senhor naquele grande domingo, né, de lua cheia, né, o grande domingo da Páscoa do Senhor. Então, a campanha da fraternidade é uma temática que os bispos do Brasil, a campanha da fraternidade, ela é brasileira, ela não é um fenômeno da igreja como um todo, da igreja universal, da igreja no mundo, ela é um fenômeno nosso, da igreja do Brasil, que foi pensado, elaborado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ainda na década de 60. Então, ela é um fenômeno nosso, da igreja do Brasil, né? E é uma temática que os bispos entenderam, uma temática que nos coloca enquanto igreja. Então, sempre é uma temática de cunho social, de cunho comunitário, para que nós possamos refletir em conjunto, não só individualmente, mas em comunidade, comunitariamente, a nossa caminhada comunitária, como irmãos, como igreja que formamos, na nossa vida de fé. Diácono, né? Desculpe te interromper, Sim. mas a Tá. hora que você quiser, a gente já pode passar o vídeo, tá bom? Tá, eu vou só terminar essa reflexão, que nós podemos ter, durante a nossa caminhada na quaresma, um tema pessoal para nós mesmos? Claro que podemos. A campanha, ela é propositiva, ela não é impositiva. Os bispos do Brasil nos propõem um tema que nós, enquanto comunidade de fé, aderimos a essa temática. Agora, você pode ter, durante essa quaresma, que é o seu período próprio de conversão, de caminhada, de aprofundamento, de reflexão, de oração no Senhor, ter a sua temática própria, daquilo que você individualmente quer melhorar para chegar à Páscoa. Perfeito. Não há problema nenhum. As duas coisas podem caminhar tranquilamente em paralelo, concomitante. É a igreja que nos dá um tema para nós pensarmos enquanto igreja, e você também pode ter no seu retiro, na sua reflexão pessoal, no seu orientador espiritual, na sua reflexão enquanto caminhante de fé nesta vida, uma temática própria, né? Como está a minha vida de oração, como está a minha conversão pessoal, o que eu, Nelson, eu, Maria, eu, Antônio, preciso melhorar para chegar à Páscoa. Perfeito. Uma coisa não ilide a outra. Então, nós temos que ter bem essas balizas para que a gente possa ter um olhar reflexivo melhor, mais apurado, enquanto igreja, sobre a campanha da fraternidade. Aqui nós temos aqui o cartaz da campanha, né? A campanha sempre tem um cartaz, tem um tema, um lema. Então, Cristo é a nossa paz, a figura, a palavra central aqui, Cristo e paz. Depois do que era dividido, fez uma unidade. As palavras centrais aqui são dividido e unidade. E depois nós temos aqui fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. Então, a palavra-chave que eu chamaria aqui é compromisso.
né, que nós vamos firmar durante a nossa caminhada quaresmal. Gosto sempre de frisar, campanha da fraternidade é uma caminhada quaresmal, né? É uma caminhada quaresmal. E aqui nós temos fizeram aqui um desenho, né, uma imagem de várias pessoas numa roda, não é? Aparentemente assim, dançando em fraternidade, todo mundo alegre, pessoas aqui que vocês podem ver de diferentes credos, religiões, temos ali um padre, temos ali um oriental, temos aqui uma irmã, temos um índio, temos uma pastora luterana ali, temos talvez ali um muçulmano, que eu estou vendo ali do lado, né? E essa roda, temos aqui um cadeirante dos nossos irmãos de necessidades especiais, né? Então, está aqui também conosco, né? Todo mundo junto, né? Em harmonia. Nós temos aqui uma abertura entre a menininha, né? Que está com a freira, e o cadeirante, eles não estão de mão dadas. Por quê? Porque a roda está aberta para nós entrarmos nessa roda, né? Para nós também nos alegrarmos com essas pessoas, também para nós estarmos em comunhão com todos. Então, por isso que a roda está ali aberta, para que nós possamos segurar na mão da menininha, da criança e do nosso irmão cadeirante, para que nós possamos também fazer parte dessa roda, né? E a música também fala sobre essa roda, né? Então, aí está o cartaz, muito, muito bem feito, aliás, muito bonito, da campanha da fraternidade, que eu gostaria que vocês conhecessem melhor, né? Está ali a temática também da bíblica, Efésios 2, que é a base também. A campanha da fraternidade sempre nos propõe um texto bíblico chave, para que também nós possamos lê-lo e acompanhá-lo durante a nossa caminhada quaresmal. Então, fica também aí a sugestão da campanha da fraternidade para que possamos ler essa carta aos Efésios, né, como um momento de oração durante o nosso período da quaresma. Sinceramente, eu mesmo já estou fazendo isso, né? A cada dia pego um capítulo, uma parte do capítulo, e faço a minha oração da quaresma em cima da carta aos Efésios. Então, fica também aí a sugestão da Conferência Nacional quanto ao texto bíblico. A campanha da fraternidade, pelos idos de 1980, mais ou menos, pensou-se que ela poderia também ser elaborada, ser gestada, ser em colaboração, em diálogo também com as nossas irmãs igrejas cristãs. Aqui um adendo: quando nós falamos em ecumenismo, nós estamos falando do diálogo que a Igreja Católica mantém com os nossos irmãos cristãos. Quando nós falamos em diálogo interreligioso, nós estamos falando do diálogo que nós mantemos com os não cristãos, por exemplo, judeus, muçulmanos, etc. Né? Então, a campanha da fraternidade ecumênica, ela foi pensada para que outras igrejas cristãs, porque nós estamos celebrando a caminhada para a Páscoa, gosto de frisar de novo, estamos fazendo uma caminhada para a Páscoa, e os nossos irmãos cristãos também fazem esta caminhada para a Páscoa conosco. Então, pensou-se numa campanha da fraternidade que pudesse, de tempos em tempos, ser elaborada com os nossos irmãos cristãos. E isso, então, foi feito. Né? Algumas campanhas foram de maneira... Teve um slide aqui que ficou, porque eu botei os posts das campanhas anteriores. Eu peço desculpas, esse slide aqui falhou. Eu botei os outros cartazes, né? Que desde 2000 a campanha ela é ecumênica. Então, esse slide aqui, não sei por que ele falhou, eu peço perdão.
Tem, mas depois eu posso enviar para vocês, tá? Sem problema nenhum. Eu tinha colocado aqui os cartazes das campanhas anteriores, ela 2000, Apareceu, 2005... Diácono. Hã? Apareceu? Apareceu. Agora sumiu. Pois é. Não, mas era depois desse, era Esse esse aí. cartaz. Não sei Mas por eu só quê. falando é legal. Pois é, uma pena, desculpe. 2000, 2005, 2015, que foi 2016, foram temáticas que nós fizemos junto com os nossos irmãos cristãos. Então, mais ou menos, de 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade no Brasil é de cunho ecumênico. Então, a deste ano é de cunho ecumênico. A do ano passado não foi absolutamente feita com as demais igrejas, mas ela também teve uma temática também ecumênica, então por isso que eu coloquei aqui também, e pela presença ali da irmã Dulce, não é? Que eu tenho particularmente uma devoção muito grande a ela, né? Então, também foi uma campanha que foi, não foi elaborada, mas ela também foi compartilhada com as demais igrejas cristãs. Então, eu quero acentuar novamente, desculpe, eu vou voltar toda hora a isto, né? A quaresma é tempo de exercício para nós fazermos reflexão, é tempo de oração, é uma busca espiritual, interior, de uma conversão, converter-se é ter um novo olhar, né? De uma maneira e mais profunda presença, uma melhor e mais profunda presença com Deus. Com Deus. É um tema proposto, novamente acentuo isso, ele não é imposto, ele é proposto, não é? Que nos ajuda, não é um caminho único, não é uma temática estanque, fechada, não, ela nos ajuda, nos colabora, nos serve de apoio nesta caminhada rumo a quê? A Páscoa, o nosso grande dia, né? E ela faz isso, quer fazer isso, quer proporcionar isso de uma maneira comunitária, enquanto igreja. E aqui volto de novo. Se você tem uma temática individual, própria, que você deva tratar durante essa quaresma, faça, use-a. Se você tem um tema espiritual específico para você, faça também. Né? A campanha pode ajudar enquanto você, igreja, e a sua temática pessoal pode te ajudar enquanto você, fiel, servo do Senhor. Então, as duas coisas podem caminhar em conjunto. Né? Não há a campanha, não tem esse condão de ser um unificador da nossa caminhada quaresmal. Não, absolutamente. Ela vem para ser um outro apoio, um outro momento reflexivo que a Igreja do Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos, nos proporciona. É isto, temos que ter isso muito claro. Né? Este é o verdadeiro sentido da campanha da fraternidade. Daí que a temática é social, é comunitária, é de comunhão, e não apenas individual. A Igreja quer que nós pensemos enquanto nós estamos vivendo em comunidade. Né? Existe, como já afirma a doutrina social da Igreja, né? Que é reflexão da Igreja, que nós temos um pecado social em torno de nós e vivo entre nós. Né? Existem vários pecados sociais que maculam a nossa caminhada enquanto povo de Deus. Nós sabemos disso. Né? E os nossos pecados individuais também proporcionam que esses pecados sociais continuem a perdurar. É só nós lermos o Concílio Vaticano II, é só nós lermos São Paulo VI, Ecclesiam Suam, uma grande encíclica do Papa Paulo VI. Está lá, ele fala isso. João 23
falou isto quando se reuniu com os bispos da Conferência Episcopal Latino-Americana durante o seu pontificado na década de 50. É só ler João Paulo II, Sollicitudo Rei Socialis, uma grande encíclica social do Papa João Paulo II. É só ler Laborem Exercens, do Papa João Paulo II, que ele fala, faz uma reflexão sobre o trabalho humano. Existe um pecado social que macula a nossa caminhada enquanto caminhada de fé, enquanto caminhada de comunidade, de povo de Deus. Está lá no magistério da igreja, né? Então, a campanha da fraternidade quer se juntar a essas reflexões da igreja, que já foram feitas pelo magistério da igreja, pelos papas, pelos documentos oficiais da igreja. A campanha quer se juntar a essa temática social aqui no Brasil, na realidade própria em que nós vivemos. É isto. Neste ano, somos então chamados a crescer numa temática, a questão do diálogo. Diálogo com Deus, que nós vamos fazer durante a nossa caminhada quaresmal, o nosso diálogo com o Senhor, aprofundarmos a nossa intimidade com Deus na nossa vida espiritual, e também o nosso diálogo com os irmãos como compromisso de amor, né? Quem não ama não pode conhecer a Deus. Está lá na carta aos Efésios. Né? Então, o nosso diálogo com o Senhor, que nos proporciona, que nos serve de ponte, que nos serve de norte, para nós dialogarmos com os irmãos. A nossa fé cristã não é uma fé individualista. A nossa caminhada se faz com os irmãos. Não é? Daí a palavra igreja, que é uma palavra de comunidade. Não é? O Senhor Jesus, enquanto esteve conosco, ele fez igreja. Ele caminhou com os seus apóstolos para refletir com aqueles com quem eles encontrava. Toda a caminhada de Jesus foi uma caminhada dialogal. O diálogo implica, então, em abertura, acolhida, são palavras fortes, escuta, capacidade de interagir, de se permitir estar com o outro. É fazer um discernimento em conjunto com seus pensamentos que você traz para os seus irmãos. Abertura, acolhida, escuta, capacidade de interação, discernimento. Vamos pedir isso durante a nossa quaresma. Vamos pedir isso ao Senhor na nossa oração quaresmal. Né? O diálogo, então, como nos diz a campanha da fraternidade desse ano, é um instrumento, é um capacitador de que nós possamos construir uma comunidade de paz. Vamos adiante. Vivemos hoje uma sociedade violenta, né? E, infelizmente, polarizada. Né? Vocês sabem disso. Hoje, o outro parece não ser apenas um adversário, vamos dizer, político ou econômico, etc. Não, o outro parece ser um inimigo. Torna-se um inimigo. Né? Não se torna apenas um simples adversário. Né? Como falava alguém aí, brigam-se as ideias, mas os homens não brigam. Né? É um jargão que existe aí popular, não gosto muito dele, não, mas é algo que diz assim. Né? Então, a sociedade hoje,
o que os bispos estão localizando, que a igreja está localizando, e os nossos irmãos também cristãos, é que estamos vivendo um momento na nossa existência de embates, de contendas, né? De divergências que constroem muros, que separam as pessoas, que deixam as pessoas, cada um no seu próprio mundinho, nos seus próprios pensamentos. E isso se torna um sinal, infelizmente, um momento de conflito, né? E isso não constrói. E é essa pergunta que nós temos que fazer, meus irmãos, na nossa quaresma. Nesta sociedade que vivemos, que nós estamos percebendo de tanta polarização, como passar para a Páscoa em tempos tão turbulentos como nós estamos vivendo hoje? Como eu vou fazer isso na minha vida pessoal e de comunidade? Essa é a pergunta-chave da campanha da fraternidade desse ano. Na Páscoa, Jesus nos une definitivamente ao Pai. Lembremos do povo hebreu, da sua caminhada, como eu já falei. Quanta divisão teve lá durante aquele período. Como Moisés quebrou ali a cabeça ali com aquele povo, né? Quantas contendas, quantas divisões ali, porque eles não estavam percebendo, não é? Que é como Deus estava agindo na vida deles, e eles estavam jogando tribo contra tribo, pessoas contra pessoas, pensamentos contra pensamentos, né? Moisés era um que vinha para chamar a atenção. Olha, nós estamos juntos nessa caminhada, não é? Estamos caminhando juntos. Ninguém está caminhando aqui sozinho. Então, repito, como passar para a Páscoa, né? A vida nova que Jesus quer nos proporcionar e nos proporcionou em definitivo na sua Páscoa e dará para nós, como viver esta Páscoa em tempos tão difíceis como nós estamos passando hoje no Brasil, no Rio, no Brasil, na América Latina e no mundo. Como? Né? Como eu posso ser um diferencial nesse mundo tão turbulento? O diálogo e a convivência fraterna é o nosso melhor testemunho. É nós nos abrirmos para conhecer o outro, viver com, né? Compartilhar a nossa vida, nos proporcionarmos a estarmos com o outro, mesmo que ele pense diferente de nós, mesmo que ele faça uma caminhada de fé diferente da minha. Eu não estou ali para aceitar as suas ideias, eu estou ali para viver o momento com ele. É isso que os embates não proporcionam, né? O não diálogo proporciona as pessoas não se conhecerem, não se proporcionarem a partilhar as riquezas que e as mazelas também, claro, que tem para com os outros. A diversidade não é uma pobreza. A diversidade é uma riqueza. Deus nos fez diferentes. Outro dia o Papa falou isso, Francisco, na sua catequese das quartas-feiras no Vaticano, né? Ele falou, existem muitas religiões. Por quê? Porque Deus permitiu. Não é? Ele falou isso. No caso religioso que eu estou me referindo. Não é? Mas eu acho que o que Deus está esperando de nós não é nós ficarmos verificando as divergências religiosas, mas o que eu vou fazer dessas divergências na minha vida para tornar o mundo melhor, mais humano e com mais amor. Talvez seja aí o caminho que Deus quer nos traçar, né? Se nós olharmos por este lado, por esse prisma, nós vamos nos permitir conviver, não é? Então, a campanha, não vou aqui traçar tudo especificamente, mas é isso que está lá
no texto, né, da campanha da fraternidade. Ela tem um objetivo geral e objetivos específicos. Sempre foi assim. Mesmo nas campanhas não ecumênicas, também existe isso. Objetivos gerais e objetivos específicos da campanha. Então, está aí. Convidar, não é impor, convidar as comunidades de fé, nossas, da Igreja Católica e cristãs, e pessoas todas de boa vontade, de bom coração, a pensarem, a avaliarem, a refletirem, a se identificarem com caminhos novos, diferentes, para que possamos superar as polarizações, as violências, as adversidades, as brigas, as contendas, o falar mal, não é? Através do diálogo amoroso. O texto destaca isto. Um diálogo com amor. Fale tudo o que você pensa. Diga tudo o que você acredita. Mostre sua própria personalidade. Faça sempre com amor. Faça sempre com amor. É isso que Jesus nos pede e é isso que a campanha está nos pedindo também, não é? Testemunhando a unidade na diversidade, não é? Unidade não é uniformidade. Uniformidade é tudo igual, tudo igualzinho, não é? Unidade é quando há desiguais que querem caminhar juntos no mesmo objetivo. A igreja não tem uniformidade. A igreja tem diferenças. Nós temos a Igreja Católica, por exemplo, de rito latino, romano, que é a nossa, que tem uma perspectiva pastoral, litúrgica. Nós temos a Igreja Católica de rito oriental, que tem outra perspectiva, outro tipo de instrumento para a evangelização, mas não somos inimigos. Nós caminhamos juntos, todos nós, por exemplo, na visão e na orientação que o Papa nos dá. Vivemos diversamente, não somos uniformes, somos diferentes, mas queremos caminhar juntos. Olha, vamos caminhar juntos nesse objetivo? Vamos. Né? É o que a gente fala naquele lugar comum, né? Construir pontes e não levantar muros. Francisco, olha, ele fala muito, muito sobre isso. Ele usa muito essa linguagem, muito. É só prestarem atenção, principalmente nas suas viagens apostólicas. Né? Então, os objetivos específicos, dentre eles, são muitos. Redescobrir a força, não é? A coragem, né? E a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas. Mais amorosas. Chega das brigas, chega das contendas, né? Chega de xingar o outro, chega de acentuar o que ele pensa diferente de mim. Não, vamos fazer isso de maneira dialogal, conversar com os diferentes de maneira amorosa, colocando o nosso coração junto, e não apenas os nossos pensamentos. Né? O nosso pensamento deve caminhar, ir com o nosso amor, com o nosso coração. Né? Denunciar as diferentes violências praticadas. Então, nós temos que ter essa perspectiva de fé. Né? A nossa fé tem que ser uma fé profética, denunciadora daquilo que está errado, daquilo que não é o projeto de Deus para a nossa vida. Deus tem um projeto para nós, e todas as formas de violência não fazem parte de um projeto de Deus para a nossa vida, sejam eles de que maneira for, não é? E muitas vezes, infelizmente, meus irmãos e irmãs, infelizmente, em nome de Jesus, em nome da fé. Não é? Quantas religiões, às vezes religiosos, não religiões, mas religiosos querem falar, eu faço isso em nome de Deus,
é Deus que me manda fazer isso. Deus não manda ninguém fazer coisas erradas, violentar o outro, discriminar o outro, seja ele quem for, viva como viver, opção que fez em sua vida. Nós não vamos mudar os outros pela violência, não é? Pelo embate. Nós vamos mudar o outro, se nós queremos mudar ele para uma vida com Deus, nós vamos fazer isso fazendo o nosso verdadeiro testemunho, para que eles possam perceber em nós pessoas que os amem, antes de os criticarem. Não é? Então, infelizmente, nós temos que estar atentos, né? Para que pessoas de fé, que se dizem de fé, possam ou queiram praticar atos errados ou violentos em nome de uma fé, né? Justificando-se em Deus algo que é completamente injustificável, né? Contribuir para superar as desigualdades humanas, as misérias humanas, os aviltamentos humanos, enquanto poucos têm muito, enquanto muitos têm muito pouco, não é? Devemos estar atentos a isso, não é? A distribuição equânime dos bens é a vontade de Deus, para que todos possam ser proporcionados em bem e em justiça nessa vida. E aqui não vai nenhuma conotação de cunho ideológico, não é? Isso é doutrina social da igreja. Basta pegar o compêndio de doutrina social da igreja, lá está recheado da temática das desigualdades humanas. Magistério da igreja, né? Animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, como tantos fazemos, né? As nossas igrejas fazem e estão de parabéns, né? A Igreja Católica é pioneira nisto. Que bom, né? O atendimento aos pobres, aos miseráveis, aos doentes, aos aidéticos, aos marginalizados, aos sem emprego, aos sem teto, aos que moram nas ruas. Quantos vocês sabem que se faz dentro da Igreja Católica? Veja aí um padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, veja as irmãs de Calcutá, veja a Toca de Assis, veja quantos hospitais beneméritos a igreja tem, quanto a igreja já fez, não é? E reconhecido até pelos órgãos governamentais e não governamentais no mundo, como a ONU mesmo já disse, o bem que a Igreja Católica, por exemplo, faz na África de atendimento aos mais pobres, né? Bom, então vamos nos animar, vamos aumentar, vamos nos aprofundar nessas ações concretas. Eu destaco a palavra aí, concreta, né? Promover a conversão, palavra forte para a nossa quaresma, né? Conversão, como já falamos, para uma cultura de amor como forma de superar a cultura do ódio. O Papa Francisco fala na cultura do encontro. Ele falou aqui no Rio de Janeiro, não é? Quando esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude, que ele teve um encontro com a sociedade no Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro, a cultura do encontro. Objetivos específicos: fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa entre as igrejas cristãs e os não cristãos, não é? Estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis em meio a crenças, ideologias, concepções, não é? Em um mundo cada vez mais plural. Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos num mundo plural. Queira você ou não, queiramos ou não. Vivemos num mundo plural. E aí, não é nos adaptarmos, eu não gosto dessa palavra, né? Mas é nós nos engajarmos nisso com uma visão crítica, humana e cristã, nesse mundo plural. Não é? Vivemos num mundo plural. Vivemos num pluralismo, queiramos ou não. E a ele nós devemos caminhar enquanto pessoas de fé. Compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno, como tantos fazemos, as igrejas fazem já, né? Os seus encontros interreligiosos, ecumênicos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos isso muito bem claro ao longo do ano, né? Esse
essas experiências que nós compartilhamos juntos das nossas caminhadas religiosas. Em resumo, conversão, meus irmãos, nessa quaresma, ao diálogo e ao compromisso de amor. Né? Diálogo é o contrário de diabolos, diabo. Né? O diabo faz a divisão, é uma palavra que divide. Né? Ele é o pai da mentira e da divisão, da contenda. Né? Quanto mais contenda, melhor para ele. Né? Diálogo é o contrário, né? É o pensamento que se une para convergir. E ao compromisso de amor. Então, duas palavras fortes, diálogo, que nos compromete numa caminhada de amor. Convertei-vos. Vamos nos converter para esse diálogo e esse amor. É isso que nos chama a campanha da fraternidade nessa quaresma. Dialogar é conviver, dialogar é um estilo de vida, dialogar é entender o outro. Não é aceitar simplesmente o outro, é entendê-lo, é ouvi-lo, né? É ter uma postura capaz de você ser uma pessoa que atende, que senta para escutar, para olhar o outro, não é? Para entendê-lo. Para quanto mais se conhece, mais se ama. A falta de conhecimento e o fechar-se nos impõe a fazer barreiras, não é? Isso é muito ruim. Então, conviver, ter um estilo próprio de vida, uma postura própria, um sinal, uma sinalização, um modo de ser que você coloca ao outro, que você está disposto a ouvi-lo. Isso já é isso já é 70% do diálogo. Ter uma postura capaz de ouvir. Já é 70% do diálogo, né? E ter uma capacidade de entender, de compreender o outro como ele é e não como eu quero simplesmente que ele seja. Seria horrível, hein? Nós vivermos com um espelho na nossa frente e só mesmo nos vermos. Seria horrível, hein? Um tremendo individualismo. Não é? Aproximar-se sem temer o outro, sem ter medo de se encontrar com o outro. Não é? Não se colocar numa postura, não, ele já é meu adversário, agora deixa eu ver aqui quem ele é. Não. Abrir-se. Desprender-se. Não é? Desarmar-se. Ter uma proximidade com paciência, com escuta. Tanta falta de paciência, né? Até mesmo eu me penitencio isso. Talvez seja uma postura individual que eu tenho que aprofundar nessa quaresma, né? Ter mais paciência, né? Às vezes me coloca um pouco muito ansioso. Então, ter paciência para escutar, para ouvir, envolver-se, ter disposição, abrir-se ao tempo. Tempo, olha, como nós somos escravos do tempo, não é? Como somos escravos do relógio, dos minutos, não é? Quanto tempo vai durar essa missa? Não é? Em quanto tempo o senhor faz esse batizado? Somos escravos do relógio, do tempo, né? É triste isso. Até mesmo na nossa vida, mesmo em minha, de diáconos, padres, os bispos, né? Então, a gente, aquela correria, um ativismo, né? Que às vezes nós nos colocamos e que é ruim para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, né? Ter tempo, ter atenção, né? Convite ao convívio, permanecer, sentar, escutar, né? Não apenas transitar, mas permanecer no diálogo, né? Para você se proporcionar a estar com o outro mais tempo, né? Mais tempo. Se abrir para conhecer o outro, reconhecer o valor naquela história, da história que ele tem, que ele fez, que ele construiu, que você também construiu, expor-se a ele, ao outro, mostrar a sua caminhada de vida. A ponte é sustentada por duas colunas: comunicação e amor. Procurar comunicar-se com o outro, não se fechar, não se engaiolar, não é? Cada um vivendo no seu próprio mundinho.
Isso é horrível. Não dá mais para o mundo de hoje, meus irmãos e irmãs. Isso não dá mais. Isso já são tempos idos. Isso não volta mais. O tempo hoje é plural e nós temos que nos proporcionar a estarmos abertos a nos comunicar, que é uma palavra que também vem de comunhão, comunicar. Que foi o que mais Jesus fez, hein? Foi mais o que Jesus fez. Ele veio a esse mundo para nos comunicar o Pai. Pensemos nisso nessa quaresma. E o fez com amor. E o fez com amor. Reflexão para a nossa quaresma. Percebermos um mundo dividido, mas a nossa prática de fé promove o diálogo, potencializa o ódio. Como eu vou melhorar? Qual vai ser essa minha reflexão para que eu possa melhorar? Como a nossa prática de fé, a nossa vida de igreja, a nossa vida de cristãos, a nossa vida de crentes em Deus, de tementes ao Senhor, como nós vamos na minha vida, como eu vou na minha vida proporcionar o diálogo e não potencializar o ódio e a divisão. Olha aí uma nova reflexão para a quaresma, para a nossa quaresma. Jesus propõe, não é? Informa a seus discípulos a necessidade do diálogo, do perdão, da compaixão, do convívio fraterno. A paz que brota da fé supera, palavra-chave aqui, supera as inimizades e promove a unidade. Efésios 4, 1 a 6. Nós somos da família, olha que bonito, hein? Da família de Deus. Católicos, não católicos, homens de boa vontade, fazemos todos parte da família de Deus. Efésios 2, 19. E toda família tem seus problemas, não é? Mas o importante é estar em unidade de amor. De amor. Aí está o Papa Francisco, foi uma caminhada importantíssima, importantíssima, que ele fez ao Cairo, visitando o imã Al-Tayeb, que é um homem respeitadíssimo no mundo muçulmano, islâmico, e eles dois fizeram um documento muito importante sobre a fraternidade universal, que foi parar na ONU. Na ONU, não tem nada a ver com religião, nada a ver com religião. Foi parar na ONU um documento muito importante que foi feito pelos dois, falando sobre a fraternidade humana, tanto é que a ONU agora está reverberando esse documento que foi feito por essas duas lideranças religiosas. E lá, isso gerou a Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti, o Papa fala mesmo no documento da Fratelli Tutti, na encíclica, ele fala que a Fratelli Tutti é fruto desse encontro que ele teve com Al-Tayeb e desse documento que eles fizeram em conjunto, assinado lá nos Emirados Árabes, quando os dois estiveram juntos assinando esse documento. A Fratelli Tutti, que é um texto belíssimo, dá outro encontro nosso aqui, né? Então lá está escrito: vamos redescobrir Cristo no caminho, buscar a Deus com um coração sincero, desde que não ofusquemos com os nossos interesses ideológicos ou instrumentais. Ajuda a reconhecer-nos como companheiros de estrada, como verdadeiros irmãos. De fato, Cristo é a nossa paz, de dois povos fez um só, em sua carne derrubando o muro da inimizade que o separava. Efésios 2, 14. Vamos falar um pouquinho desse muro? Paulo foi preso em Jerusalém, Atos 21, por levar um gentil para o pátio interno do templo. Aqui está o templo. Olha o templo. Não é? Vocês sabem que o Muro da Lamentação é essa parte maior, não é, externa, né? E dentro do templo, onde ele está, existe ali
4 paredes, e antes do templo, vocês podem ver, tem uma porta, um pórtico na porta do templo, e que tem um pátio interno. Nesse pátio, só os judeus poderiam entrar. É esse muro que Efésios está falando, 2,14, que Paulo falou em Efésios. Os gentios eram fisicamente proibidos de acessar os pátios internos do templo por uma barreira de 1,4 metro de altura. É um historiador que falou isso, Flávio Joséfo, informa que havia ali 13 placas de pedra com inscrições em grego, em latim, para ninguém não haver dúvidas, né? Que foram colocadas ao longo da barreira, advertindo os gentios que não entrassem. Aqui vocês não podem entrar, aqui não é permitido. Aqui havia uma divisão feita de pedra. Olha o Flávio Joséfo aí, ele também falou de Jesus. Sua construção era muito elegante, muito bonita. Sobre ela ficavam pilares em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei da pureza. Né? Só podem entrar aqui os puros. Os impuros não podem entrar. Aqueles que não pensam como nós, não fazem aquilo que nós fazemos, não praticam a mesma fé que nós praticamos, não podem entrar. Só nós, os escolhidos, é que podemos entrar. Estava lá em grego e em outras letras romanas, dizendo: nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Ali é uma citação dele, né? Guerra 5.5.2. Nenhum estrangeiro está nessa pedra aí, que foi encontrada pelos historiadores, né? Nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustra em torno do santuário do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Quase que aconteceu com Paulo, né? Mas ele invocou também ter nacionalidade grega. Então está aí o pátio externo, o maior, e ali dentro, antes da entrada, o pátio interno. Por aquele pátio só poderiam passar os escolhidos. O véu vos servirá de separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Sim, dentro do santuário, não é? Dentro do santuário, daquela construção maior que está ali, existia um véu onde se separava o lugar onde ficaria a Arca da Aliança, que seria a própria presença de Deus, né? O chamado Santíssimo. Hoje nós chamamos Santíssimo para o nosso tabernáculo, o nosso sacrário, né? Lá era o Santo dos Santos, o Santíssimo. Então, o véu vos servirá de separação. Então, dentro do templo, só o sumo sacerdote poderia entrar pelo véu. Só ele, mais ninguém, né? Entre o lugar santo e o santo dos santos. Está aqui, 26:33. Êxodo. Todos têm acesso garantido a Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos. Não só os escolhidos, hein? Então Jesus deu um forte grito, expirou, e o véu do santuário, este véu que está aí, não é? Rasgou-se ao meio. Rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Marcos 15, 37-38. Está aí o templo, o véu no interior do templo. Revelar é tirar o véu. Revelar é tirar o véu. Jesus é a revelação plena, total, única do Pai para nós. Ele tirou tudo que havia de barreira entre nós e Deus. Ele revelou toda a vontade de Deus sobre a nossa vida. Tudo ficou às claras. Não era mais proporcionado a alguns, aos escolhidos, aos santos, aqueles que faziam só aquelas determinadas conjunções em sua vida, só que andava daquela maneira, que cumpria as regras disso ou daquilo. Não. Deus, Jesus,
veio nos revelar completamente a vontade de Deus. Está aí o templo mais perto, viu? Aqui está, nessa porta dourada na frente, onde se entrava para o pátio interno, onde só os judeus poderiam estar, né? Os gentios não poderiam ir. E daquela outro pórtico para frente, só os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote é que poderiam passar, né? Então, o muro que ameaça as relações humanas e fraternas, nada pode mais nos separar de Deus, porque Jesus nos proporciona isto, um caminho para o Pai, em toda a sua revelação, em toda a sua vida, né? A vida, a morte, a ressurreição de Jesus rompe, quebra o muro divisor, efetuando unidade entre todos, judeus e gentios. Nada pode nos separar um dos outros mais. Após Jesus, Evangelho é força de Deus, que derruba os muros, que constrói pontes, que alarga caminhos. Abrir mão dos pré-conceitos é quebrar os muros. As religiões estão a serviço de uma fraternidade no mundo, todas elas. Todas as religiões estão a serviço do bem, nunca do mal, do ódio, do rancor, do terrorismo, nunca. Nossa missão é evangelizar, é levar a boa notícia. Jesus veio nos revelar o Pai e nos trazer a vida plena na sua Páscoa. Em diálogo, como ele fez, para nos encontrarmos e ajudarmos mutuamente, precisamos, urge dialogar. Fratelli Tutti, Papa Francisco, número 198. Alertas. O diálogo não pode ser reduzido a meras negociações. Um toma lá da cá. Toma lá da cá. Visando a obtenção de poder, de vantagens, sem uma conjuntura capaz de gerar o bem comum. Fratelli Tutti, Papa Francisco, número 202. Né? O diálogo não é uma negociata. O diálogo é um encontro. Propostas. Promoveu o diálogo ecumênico, a oração, a semana de oração pela unidade cristã, que nós fazemos todos os anos, o Papa também fez agora, dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo. Ele não pôde estar, né, por conta de um problema na coluna, mas mandou o seu cardeal que gere essa parte do diálogo ecumênico, cardeal Kurt Koch, suíço. Então, na semana de oração pela unidade cristã, que também nós fazemos aqui no hemisfério sul, não é? Na vigília de Pentecostes, no sábado da vigília de Pentecostes, nós fazemos também, não é? No hemisfério norte é feita em 25 de janeiro, na conversão de São Paulo, experiência de convivência interreligiosa, que também nós temos muitos encontros com outras religiões, para nos encontrarmos, para conversarmos, para nos entretermos, superar toda a violência que seja de ordem religiosa. Isso é inadmissível. Violência religiosa é um contrassenso, são palavras que se antepõem, que não podem caminhar, uma anula a outra, violência religiosa. Superar a violência contra as mulheres, como aumentou o feminicídio, cuidar da casa comum, a questão da ecologia, do meio ambiente, da casa comum que nos cerca, promover celebração comum da palavra, que nós já fazemos também com outros irmãos, com os demais irmãos cristãos, lermos a palavra de Deus, dialogarmos sobre a palavra de Deus, promover celebrações ecumênicas, como nós falamos anteriormente, a questão da semana de oração pela unidade dos cristãos, preparar celebrações que possamos ver a nossa própria existência, a nossa própria caminhada, como está a nossa conversão pessoal,
articular campanhas solidárias em favor dos pobres, dos marginalizados, dos que não têm, promover a experiência missionária, ir ao encontro daquele que está distante de nós, fazer a experiência missionária, promover a leitura orante da palavra de Deus, fazemos muito com os irmãos cristãos, fazer estudos sobre questões ecumênicas, sobre a ética, sobre a paz, sobre a unidade, sobre a solidariedade, sobre a fraternidade, sobre o encontro, sobre o diálogo. Incentivar o estudo da encíclica Fratelli Tutti, que é fruto daquele documento que o Papa fez com o Al-Tayeb, requalificar as relações interpessoais, repensá-las, em que nível está, qual é a qualidade das minhas relações com os outros, principalmente com aqueles que não pensam como eu penso, qual é o valor, né? Qual é o valor das minhas relações, como eu estou lidando com elas, né? Qualificar a vida fraterna, a correção, a escuta, o cuidado, né? Queremos corrigir os outros como inimigos, não para que ele melhore, mas que ele corrigir para que ele sempre atacar, não é corrigir, mas atacar para que ele sempre permaneça como o meu inimigo, não é? Será que é isso que eu faço na minha vida pessoal, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé? Então, eu gostaria que todos pudessem, espiritualmente comigo, nós fazermos agora essa oração da campanha da fraternidade. Eu vou fazer de uma maneira mais pausada e que todos possam aí rezar comigo nesse momento. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através dessa campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, um compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis, disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres, fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Ó Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sobre o restaurador da vida. Amém.